Olá, alunos, tudo bem? Vamos começar aqui a conversar um pouco sobre porcentagens. Antes de tudo, eu queria recordar algumas coisas sobre frações. Por exemplo, uma fração 40 sobre 100 trata-se de uma divisão. Isso aqui significa 40 dividido por 100. Essa é a primeira ideia que eu queria lembrar. Então, se você pega uma fração 2/3, isso significa 2 dividido por 3. Outra coisa, se você tiver que multiplicar frações, por exemplo, 2/4 vezes 1/5. Multiplicar frações é muito fácil. Você multiplica todo mundo em cima e todo mundo embaixo. Então, 2 vezes 1, 2. 4 vezes 5, 20. Outro exemplo. 3/6 vezes 1/2. É só multiplicar todo mundo em cima e todo mundo embaixo. 3 vezes 1, 3. 6 vezes 2, 12. Então, recordamos que uma fração é uma divisão. Recordamos como que eu faço multiplicações de frações. E o outro lembrete que eu queria conversar com vocês é que você pode simplificar. A mais utilizada simplificação é quando a gente corta os zeros. Lembra disso? Se eu tenho, por exemplo, 20 sobre 100, eu posso simplificar cortando um zero de baixo com um zero de cima. Então eu fico com 2 décimos. Outra simplificação. Se você tiver, por exemplo, 10 sobre 100 multiplicado por 20 sobre 2. Esse zero você pode simplificar com esse. E por estar multiplicando, você pode cortar esse zero com esse. Então, essa multiplicação fica 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Sempre que tiver multiplicando, você pode simplificar a quantidade de zeros de baixo com as de cima. Então, por exemplo, 3 sobre 100 vezes 50 sobre 30, por exemplo. Você pode cortar, tanto faz, esse zero com esse zero, ou ter cortado assim, esse zero com esse, e o resultado vai dar o mesmo. Com essas dicas, ajuda muito a gente resolver exercícios de porcentagem. Por exemplo, se você quiser calcular 30% de 400. 30%, como a gente fala, 30 por 100. Uma porcentagem sempre você pode escrever como uma fração. 30% é 30 sobre 100. Se fosse 40%, seria 40 sobre 100. A palavra D em matemática, sempre você pode traduzir por multiplicação. Então fica 30% de 400 é 30 sobre 100 vezes 400. E aqui você tem uma multiplicação de frações. Aí você pode dizer, mas eu não estou vendo uma fração aqui. Lembra que isso aqui a gente pode escrever sobre 400 sobre 1. Por quê? 400 sobre 1 é igual a 400 dividido por 1, que é o próprio 400. Agora que você tem as frações, simplifica antes. Corta esse zero com esse. Posso cortar esse com esse. Fica mais fácil de fazer a multiplicação, né? 3 vezes 40, 120. E 1 vezes 1 é 1. Mas 120 dividido por 1 é o próprio 120. Então, 30% de 400 é 120.
Vamos fazer mais um. 25% de 320. 25% é o quê? 25 sobre 100. A palavra de, a gente traduz por vezes. E 320 é o 320 mesmo. Multiplicações de frações. Posso considerar que tem um aqui para eu enxergar duas frações. Antes de multiplicar, eu vou simplificar. Ó. Cortar esse zero com esse. Então fica 25 vezes 32. Vamos fazer aqui no cantinho. Ó. 25 vezes 32. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4, com 5. Coloco o maisinho aqui. 3 vezes 5, 15. Foi 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. 0, 5 com 5, 10, vai 1, 800. Embaixo, 10 vezes 1, 10. 800 sobre 10. Posso simplificar esse zero com esse e me dá de resultado 80. 25% de 320 é 80. Até agora ficou tudo claro, pessoal?